Olá, eu sou a Kate Oliveira do Costura Surpreendente e hoje estou aqui para dar dicas para vocês sobre como escolher a sua tesoura ideal, como montar o seu kit de tesouras e como cortar o seu tecido sem sofrimento. Quer saber mais? Quer descobrir como cortar o seu tecido com exatidão? Quais tesouras usar? Quais tesouras você precisa realmente ter e investir? Permanece com a gente até o final desse vídeo. Bom, mas eu tenho um pedido a fazer. Nosso canal é novo, precisamos que você assine. Vai ter em algum lugar aqui na imagem um botão para você assinar o nosso canal e ter acesso a muito mais dicas. É muito importante pra gente e você vai ter acesso a diversos conteúdos sobre costura e modelagem. Let's go, costureiros! Qual tesoura é ideal? Que tesoura devo comprar? Qual tamanho? Qual formato? Que tipos de tesoura existem? Por que tem pequenas, médias ou grandes? Eu vou explicar como escolher a sua tesoura. Na verdade, não tem uma regra. Você pode escolher experimentando o encaixe da tesoura na sua mão. Só que existem tesouras que são ideais para papel, existem tesouras que você vai utilizar no tecido e existem tesouras que são específicas para arremates, cortes de linha, piques, cortes de excesso. Então é importante você ter um kit básico de tesouras para cada ocasião, para cada utilidade. Como escolher a minha tesoura? O ideal é, na hora de comprar, pegar tesouras mais pesadas e maiores, no caso de corte de tecido, tesouras que tenham esse corte quebrado, que você possa apoiar a lâmina na mesa, porque isso vai facilitar na hora de manter o seu corte reto, sem picotar o tecido. E o ideal é que tesouras para corte de tecido tenham uma medida de pelo menos 15 centímetros na lâmina, de 15 a 20 centímetros na lâmina, e seja uma tesoura mais pesada. É importante testar se ela se encaixa bem ao tamanho dos seus dedos, porque às vezes a tesoura tem um peso legal, tem uma lâmina num tamanho bom, mas não se encaixa na sua mão. Então é importante notar tudo isso e testar o posicionamento dela, ver se ela vai te dar segurança. Particularmente eu não gosto de tesoura leve para corte de tecido. Também uso máquinas de corte, mas quando eu preciso cortar com tesoura, eu opto por tesouras de metal. No caso de papel, a gente pode usar tesouras assim mais leves, que são tesouras de plástico, grandes ou pequenas, né? Não tem uma regra de tamanho para o papel, vai do que te dá mais domínio, mais equilíbrio na hora de cortar o papel. E uma tesoura, para o papel também é importante, uma tesoura que consiga fazer um bom espaço de corte, para você não ficar trabalhando muito com a ponta e cortar o seu molde ou TNT ou murim todo picotado. Então é importante também que ela tenha uma lâmina pelo menos de 10 a 15 centímetros. Não precisa se preocupar com o formato ou material. É importante também que ela se encaixe com conforto. Por exemplo, essa já não encaixou os meus 4 dedos, só 3. Então, se você não consegue ter apoio com 3, já teria que ser uma tesoura maior, com um encaixe melhor. E as tesouras de arremate? Tem vários tipos, tem tesouras bonitas, com desenhos, só que o que importa pra gente é a ponta da tesoura. Tesoura para arremate, para corte de sobra, de linha, ela tem que ter ponta, né? Essa daqui, ela tem um espaço menor de lâmina, então ela é mais ideal para cortar sobrinha de tecido, linha. E é uma tesoura pequena. Você também pode analisar o tamanho aqui do encaixe no seu dedo e ver se é confortável, né? Porque tem variação. No caso dessa, ela tem a mesma função, só que é uma tesoura que tem um espaço de lâmina maior. Então ela também pode ter mais habilidade na hora de cortar sobras de tecido, sobras de barra, na hora de destacar uma renda, para bordado, para aplicação.
E existem as tesouras de picote, né? Os famosos tiques, que é muito legal para desmanchar costuras, para fazer piques no tecido ou no molde e cortar linhas. Eu gosto dos tiques porque na máquina a gente às vezes precisa fazer um movimento rápido para tirar logo a peça da costura, a peça da área de costura da máquina. E quando você ainda tem que parar, olhar para baixo e encaixar a mão na tesoura, você acaba perdendo um tempo ali e desconcentrando do que você está fazendo. E o tique você só pega e já vai direto ao corte da linha, então ele é prático. É tique o nome, imagino, porque ele faz esse barulhinho quando a gente corta, tique. E é uma tesourinha muito interessante que muitas pessoas não conhecem. E é prática também para desmanchar costuras porque ela tem pontinha. E as tesouras nem todas têm essa ponta. Por exemplo, essa é de arremate, mas não tem ponta. Essa já tem. O tique ele vai direto naquele pontinho que você quer descosturar. E existem vários tipos de tique. Tem tiques de metal, que eu gosto mais, e tem esses de plástico, que você pode encaixar o dedo também. Para quem tem dificuldade de equilíbrio, treme, esse é melhor. Mas eu gosto desse porque ele é mais prático para guardar e mais rápido também para pegar, porque você não precisa encaixar o dedo como esse aqui. Então o seu kit básico precisa ter uma tesoura para o corte de papel, que você vai escolher. Precisa ter uma tesoura para o corte de tecido, que você também vai escolher conforme as instruções que eu passei nessa aula. Precisa ter uma tesoura para arremates, para cortar sobrinhas e recortar alguma aplicação, também serve para cortar linha. E precisa ter uma tesoura para desmanche de costura, que é o tique, que também serve para corte de linha e para fazer os piques, que são as marcações na hora de costurar e produzir os moldes. Agora que você já aprendeu quantas tesouras você precisa ter no seu kit, nós vamos falar sobre como cortar o seu tecido sem sofrimento. Agora que você já sabe qual a melhor tesoura para cortar, eu vou mostrar algumas dicas sobre como cortar o seu tecido com a margem de erros menor, sem picotar, sem movimentar o tecido, sem ter problemas. Na hora de costurar, é muito importante que a peça esteja bem cortada. É claro que nem todo mundo vai usar modelagem de papel. Algumas pessoas usam de TNT, de murim, ou pegam uma peça pronta. Mas aqui eu vou dar dicas que servem tanto para o molde de papel, como para um molde com material mais molinho. Primeira coisa é pedras para apoio. Você pode conseguir essas pedras em madeireiras, às vezes fica alguma coisa que quebrou e eles doam ou vendem. Depois você manda cortar de forma que fique mais fácil para manusear e não fique tão pesado. Isso é legal porque sua modelagem não vai se movimentar enquanto você risca e também ajuda a manter o tecido dobrado da maneira correta. Em outra oportunidade, eu vou falar sobre como dobrar o tecido, vou dar dicas sobre os sentidos de corte do tecido. Hoje eu vou focar em ensinar como posicionar a modelagem, marcar o tecido e como evitar erros na hora de cortar. A coisa mais importante é dobrar o tecido sem que ele torça, né? Deixar o tecido dobrado de maneira correta, no sentido correto que você vai cortar. E apoiar a sua modelagem com pedras antes de desenhar o traço. Então você vai colocar as pedras para posicionar o molde junto com o tecido, no sentido que você escolheu. No caso desse tecido, ele tem um barrado. Então eu estou posicionando a barra da saia bem alinhada com o desenho do barrado. E outra coisa muito importante é traçar em cima do tecido no avesso, porque você vai fazer marcações e se é uma roupa que você vai entregar ou vai usar, tem gente que não lava antes, ou você não quer ter esse trabalho antes de entregar a roupa. Então faz as marcações no avesso, às vezes tem pregas, pences que você vai precisar montar, e essas marcações têm que estar do lado que a peça vai ser costurada, que é o avesso.
Então evita dobrar o tecido no direito. Outra coisa legal de ter por perto na hora de cortar são alfinetes, porque você vai em algum momento precisar prender o seu tecido para que ele não se mova. Quando você vai cortar em camada dupla, que geralmente a gente corta com tecido dobrado, casos assim, alguns casos você pode cortar com ele aberto, mas na maioria das vezes ele vai estar dobrado ao meio. Então você precisa ter os alfinetes para fixar o tecido, porque a primeira camada pode sair cortada de maneira diferente da segunda caso o tecido esteja solto. Aqui nós vamos riscar para depois prender o tecido, mas se eu estivesse cortando com um molde de TNT, por exemplo, ou de tecido, eu precisaria alfinetar antes de riscar. Então, uma vez que as pedras estão em cima da modelagem, e se você não tem pedra também pode usar vidros pesados, celular, qualquer coisa que consiga fixar a modelagem em cima do tecido. Você vem marcando, né, fazendo o contorno do seu molde. Se é um molde que já tem margem de costura, você vai riscar ao redor. Se é um molde que não tem margem, você vai medir qual margem você deseja, né, e depois marcar. Nesse caso, eu estou usando um lápis 8B, mas você pode usar giz de alfaiate, tem gente que usa sabonete, tem gente que usa giz escolar, tem várias opções para riscar, né, traçar o seu molde no tecido. Então aqui a gente vai contornar, seguindo o posicionamento. Vamos fazer a mesma coisa com a outra parte da saia, aqui eu estou cortando uma saia reta de malha, uma coisa simples, só para demonstrar para vocês. E aí você vem, é muito importante apoiar, porque querendo ou não, por mais que você segure, a modelagem tende a escorregar em cima do tecido. E a malha é mais pesada, mas pode ser um tecido que escorrega mais, então quanto mais ele escorregar, maior a necessidade de prender o molde em cima do tecido. Aí você vai fazer o contorno da modelagem. E como eu preferi fazer o contorno antes, agora sim vou usar os alfinetes. Aí eu retiro a modelagem da parte onde eu contornei e agora eu vou colocar os alfinetes para evitar que na hora de cortar o tecido que está embaixo se movimente e seja cortado de forma diferente do que está em cima. Isso é uma parte importante. E quanto mais for um tecido, uma seda, um cetim, uma viscose, tecido mais escorregadio, maior necessidade de prender e mais alfinetes você vai precisar. Tá? Importante aqui no meio também você colocar perto da dobra. E você ainda vai precisar usar as pedras. Também não precisa exagerar na quantidade de alfinetes, porque depois você vai ter que retirar. Coloca nos principais pontos, nas quinas, no meio da peça e longe um pouco da parte que foi riscada, que você vai precisar passar com a lâmina da tesoura, eles podem te atrapalhar. Depois de preso com o alfinete, a gente pode usar as pedras novamente como apoio, para que o tecido que não vai ser usado também não nos atrapalhe, né, caindo antes da gente terminar o corte. E o posicionamento da tesoura na hora de cortar também é muito importante. Lá atrás a gente falou sobre a tesoura ideal. Nessa hora, se você já escolheu a sua tesoura e conseguiu um bom encaixe, já é 50% da peça, do desempenho legal na hora de cortar, porque a tesoura vai te dar uma firmeza e você vai errar muito menos. O legal é você olhar para a ponta da lâmina da tesoura, porque você vai conseguir criar uma linha reta mentalmente, porque mesmo tendo traçado, a gente tem a tendência às vezes a entrar no corte ou sair do corte, depois tem que ficar parando aquelas beiradinhas porque a costura não vai encaixar. Os moldes têm que ter a mesma medida, o corte tem que ter a mesma medida lateral.
Então a gente não pode deixar sobrar e nem faltar na hora de cortar. Vai cortar exatamente em cima do traço. Então olha para o traço, olha para a ponta da tesoura e vai tentando contornar o que você desenhou, tá? E só faz pinça para segurar o tecido na hora de encaixar a tesoura no pano. Nada de cortar o pano todo fazendo pinça no tecido. Por quê? A parte de baixo acaba sendo picotada e você tem que cortar uma nova parte de baixo. Quando você tem um tecido à vontade, como esse que eu poderia estar cortando mais uma ou duas peças, tudo bem, você vai repor. Mas e quando for um tecido de uma encomenda, um tecido que você não encontra tão fácil, uma estampa diferente? É perigoso errar. Então, para evitar qualquer problema, faz a pinça para encaixar a tesoura. Encaixou a tesoura, deu os primeiros cortes, você começa a usar a mão que não está segurando a tesoura como uma pazinha. Ela vai caminhar junto com a tesoura, fazendo o apoio para que a tesoura vá percorrendo os lugares que você precisa. E vá vigiando o tecido para que o de baixo não mude de posição enquanto você corta os dois. Porque o mais difícil de observar é aquele que a gente não está vendo, que é o que está embaixo. Então você vai ter que sentir se ele está mudando, se ele está dando preguinha, para evitar qualquer erro. E volta a olhar para a ponta da tesoura e vai cortando, fechando a tesoura até o fim. Nada de ficar dando cortes sem fechar a tesoura toda. Usa toda a capacidade de corte da lâmina. Vai até o fim. Vai usando toda a capacidade de corte, porque assim você evita picotes, você evita cortar aquele tecido, parece que foi cortado a faca, né? Todo cheio de falhas, que depois você tem que ficar aparando e vai te dar mais trabalho na hora de fazer o acabamento. Então aqui nós vamos cortar, seguindo o contorno que foi feito. E você evita que o tecido caia antes de você terminar, porque às vezes sem a pedra, ele tende a ir rolando na mesa, principalmente malha, que é mais pesado, e tudo isso vai puxando o outro tecido que ainda não foi cortado, que também é perigoso causar algum defeito na peça. E aí o que já está solto, você vai separando para te abrir caminho aqui para você terminar de cortar. Uma coisa muito importante também é você se movimentar. Não movimenta o seu corte, não roda o seu corte. Você que tem que se movimentar para conseguir cortar todas as partes da peça. Pronto, nossa peça já está cortada, seguindo as dicas que eu falei. E agora está pronto para costurar. Só tirar os alfinetes e vai dar tudo certo, porque a gente cortou em cima do traço, que foi feito através da modelagem. Então hoje no nosso vídeo nós aprendemos como escolher a tesoura ideal, qual kit, como montar o seu kit de tesouras e como cortar o seu tecido sem sofrimento. Se esse vídeo foi útil para você e tirou dúvidas sobre o assunto, dá um like, dá um joinha, não deixe de comentar, porque é importante para a gente produzir mais conteúdo. E também compartilhe, se você conhece alguém que gosta do assunto, que também está pesquisando dicas, compartilhe esse vídeo, é muito importante. A gente está começando o canal e quer melhorar, quer trazer mais conteúdos. Se você também teve dúvidas sobre algum assunto que foi abordado e quer saber mais, comenta.
faz o seu pedido e a gente vai preparar um conteúdo e também eu vou responder a cada comentário. Pode deixar o seu comentário lá. E acesse o nosso site www.costurasurpreendente.com.br. Inclusive nós já temos um e-book lá disponível super bacana. Eu nem vou falar o tema para você ter curiosidade de acessar e conhecer os nossos trabalhos. Let's go, costureiros!